Bem-vindos, pessoal, ao nosso terceiro encontro dessa aventura épica, explorando esse livro maravilhoso que é do Dr. Dan Heer, chamado Sussurros do Corpo. Estou muito feliz para apresentar o nosso convidado especial dessa manhã, se você estiver na Austrália, ou essa tarde, essa noite, em todos os outros lugares do mundo. Dr. Anthony Mares, muito obrigado por participar conosco nessa aventura. Viva, obrigado por me receber, divertido estar aqui. Então, eu só queria começar, eu estava pensando nessa chamada, eu eu tenho me inspirado na sua jornada e passado um tempo com você. Eu queria saber se você rapidamente, brevemente, pode contar um pouquinho para a gente sobre como você se tornou um sussurrador de corpos. Cara, Anthony, sabe, eu sempre fui fascinado pelo corpo humano como um todo, sabe? Não joguei tantos esportes, mas o movimento dos corpos no espaço, não necessariamente corpos atléticos, todo tipo de corpo, a maneira que as pessoas se carregam para o mundo e sim, sabe? Eu acho que mais cedo, sabe? Eu fui um personal trainer por um tempo, eu estudei isso e depois me tornei quiropraxista e eu sempre quis trabalhar com corpos e ajudar pessoas e eu sempre soube disso bem cedo. E eu queria fazer isso de uma maneira que fosse natural, holística, todo esse tipo de coisa. Mas eu comecei a realmente ficar fascinado, sabe, vamos falar de termos simples, não termos de axis, mas com a psique humana, a mente, e como a mente afeta o corpo, todo esse tipo de coisa. Então, mesmo tendo me tornado quiropraxista, muito das técnicas que eu fiz foi remover muitos dos bloqueios emocionais, que realmente não foi bem recebido quando você mora numa sociedade golfista. Então, como eu posso me ajudar com a dor, dor muscular? E isso era frustrante. Era lindo onde eu morava, mas não era uma região muito progressista. Aí eu me vi muito frustrado. Eu me lembro quando eu comecei a Axis, sabe? A minha esposa de quase 10 anos cometeu suicídio, ela teve problemas mentais, ela foi diagnosticada com um transtorno bipolar, e quando eu era adolescente eu a conheci, eu meio que reconheço, eu nunca esqueci o exato pensamento que eu tive quando eu a conheci. Ela é tão linda, tão inteligente, eu não sei se eu quero ajudá-la ou namorar com ela. Literalmente, eu tive essa conversa, então eu sabia bem ali que eu estava fodido, sabe? Eu a convidei, então, na época, trabalhando com coisas metafísicas, fazia um clube do livro chamado Leis da Mente, Corpo e Alma. Foi maravilhoso, da Rose O'Donnell. Ela veio e ela apareceu e foi isso. E ela perdeu a luta com a batalha com as doenças mentais, todas as coisas que a gente já feito, guru, metafísica, cristianismo, falar em línguas, tudo que você imaginar. Coisas, nada funcionou, até mesmo o medicamento. E 9 meses depois, a Access Conscious veio junto e eu vi, ei, tem algo que realmente pode ajudar a ir além da mente subconsciente. As coisas estão mudando e tentar tudo mais. Talvez onde você está emperrado, onde é que está a sua limitação, está no nível energético. É algo que nem é sobre chegar nas camadas disso. E eu estava tipo, e isso pode ser um negócio para mim. E aí que tá, porque as minhas palavras, eu não lembro o título, mas tipo, ei, já tinha feito todas as coisas holísticas, eu não tinha nada para mostrar. Minha esposa tinha perdido a batalha dela, eu vi o Voos 41 antes, eu falei, PQP, cara, eu vou sair da caixa. E assim vai ser. E mês depois, essa coisa estranha, esquisita, chamada Access Conscious apareceu. E esse bizarro enunciado da Floresceu, curtos garotos, o que curtos e garotos? Eu não vou falar, eles vão achar que eu sou um pedófilo. E daí eu pesquisei o significado de todo o enunciado declarador, que tipo, a propósito, se você for para o site www.cleanserve.com, para vocês que não sabem o que é o enunciado declarador, enfim, fez uma história. Resumindo a história, minha vida mudou dinamicamente e eu comecei a ficar feliz e achei que era impossível considerando tudo que eu tinha passado e fez criar os filhos mais fácil. Eles são três, eles criaram a classe comigo, eu comecei a assistir, sabe? Eles amam, eu continuei voltando para eles no começo, para ser honesto. E daí eles viraram adolescentes, jovens adultos, isso é uma história para outro dia. Enfim,
Mas o que aconteceu para mim foi a vida que eu sempre busquei alcançar e não podia chegar a, ou ter aparecendo, começou a se atualizar por causa das ferramentas de Access e também me permitiu, como profissional, trabalhar com pessoas de maneira que eu queria trabalhar antes de quiropraxista. E eu não podia fazer, porque agora é tipo, meus clientes estão ao redor do mundo todo e temos todos esses lindos esquisitões aqui conosco, né? E estou nessas coisas loucas, essas ferramentas loucas, mas elas funcionam, sabe? E eu sei lá, então é meio que essa é a minha história. Você tocou em algo absolutamente gigante, sabe? Nós temos essas conversas incríveis, sabe? Brincamos com palavras, ainda assim, cada palavra que usamos abre um espaço para algo muito mais grandioso, sabe, diz Vivian. Os 3 Ds que eu digo, né, com essa interação que temos com a vida. E você mencionou, sabe, que sempre quis, sabe, a- o estado emocional, o psique das pessoas e como isso impacta o físico. Então, você gostaria de falar um pouco sobre isso? E eu estou vendo uma postagem brilhante, um gráfico que você tem no momento chamado triagem energética. E eu queria trazer isso para essa conversa. Você quer falar sobre isso? Bem, sim, Anthony diz, sabe? Eu uso a palavra psique porque eu sei que isso é algo que a maioria das pessoas pode se relacionar ou identificar. Quando a gente fala de trabalho energético, muitas pessoas elas começam a sintonizar e te jogar para o lado, especialmente numa comunidade que as pessoas só se importam com golfe o dia inteiro. Eu adoro o golfe, é pacífico, é lindo, mas enfim, você sabe, com Access e as ferramentas, elas têm essa maneira misteriosa de ir além até mesmo da psique. E é como se fosse além da psicoterapia, além do aconselhamento, além de cavar todas essas coisas na sua mente subconsciente, deixar todos os esqueletos saírem do armário e analisar as coisas até morrer. É além disso. E por que além disso? Porque nós somos além disso. Nós não somos apenas isso aqui, não é? Nós somos infinita energia. E nessa infinita energia há coisas acontecendo. E você não vai poder acessar muitas dessas coisas. Sinto muito, não num senso tradicional. E não é para dizer que a maneira tradicional de lidar com as coisas é ruim ou errada. Eu sei que para mim não foi o suficiente. Eu era o paciente ideal para os terapeutas. Eu mal pude esperar para ir para terapia. Bem, eu falava: aqui estão os meus esqueletos, me ajude. Mas eles podiam ir até certo nível e tudo bem. E ultimamente que eu estou descobrindo, porque eu tenho membros da família que estão na terapia tradicional agora, é tão lento, é tão lento, cara. E eu fico tipo, oh meu Deus. Então, para mim, o que me empolga é que às vezes, para algumas pessoas, assim como para mim, para criar essa mudança, você tem que ir além da psique, você tem que ir além do subconsciente, você tem que ir muito além dessa energia infinita e mudar aquela única molécula, ou 10 moléculas, ou 10.000 moléculas que podem criar essa mudança, e não é cognitivo. Como você sabe, metade das classes que vamos e vamos embora, a gente fica tipo. Blá, 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 blá. Será que eu volto? Sabe o que eu quero dizer? As nossas vidas mudam de alguma maneira. Eu não sei se isso ajuda. E eu pude ir e contribuir com o mundo de alguém de maneira que eu jamais tinha conseguido antes. E do meu ponto de vista e da minha experiência de aconselhamento, psicoterapia e tudo isso, a não ser que eles saibam fazer esse tipo de coisa, eles não conseguem chegar nisso também. E tem muitos seres humanos no planeta Terra que têm tanta dificuldade, já tentou de tudo, e eles estão caindo feito moscas porque estão tirando as suas vidas porque não tem mais esperança. Só que eles não tentaram Axis, e esse é o meu interessante ponto de vista. Enfim, então, como você tem algo do livro que você gostaria de mostrar para a audiência hoje, Anthony? Sim, totalmente. Ele diz, sabe, eu adoro. Muito disso é sobre nos perguntar, nossos seres, nossos corpos, fazer perguntas. A gente fala de sussurro do corpo e eu adoro a palavra sussurro também, porque muitas vezes
A consciência fala conosco num sussurro, nossos corpos falam conosco num sussurro, mas a gente está tão consumido com as coisas barulhentas, as coisas sólidas, que não prestamos atenção a esses sussurros da consciência. E eu apenas realmente amo como o DEM nos leva nessa jornada para realmente começar a escutar. E talvez as frequências que estão entre os ruídos, por assim dizer. Quer seja o seu corpo falando com você, ou a sua conscientização, o seu perceber, e por que não? Mas ele fala de um novo tipo de idioma no corpo que eu acho maravilhoso. A gente aprende cedo que, com relação ao nosso pensamento, sentimentos e emoções, 99% não pertence a gente. Eu sei que em algum lugar nesse livro, Den fala sobre com coisas corporais como dores, por exemplo, intensidades. Ele diz que de 50 até 100% não nos pertence. E eu sei que esse foi um conceito difícil para eu contemplar, mesmo 12 anos depois. Eu falo, tá, mas ele te dá ferramentas para trabalhar com isso. Ele começa dizendo, como vimos, quando não podemos reconhecer a linguagem energética que ele quer se comunicar e estamos fora do alcance dos nossos corpos, e estamos sujeitos ao julgamento dos outros e também comprando esses julgamentos por nós mesmos, nossos corpos têm que chamar a nossa atenção da única maneira que pode, com dor, rigidez, enfermidade. E isso eu soube mesmo nos meus dias de quiropraxia, fazendo trabalho emocional e tudo isso. Eu tinha reconhecido, quando eu trabalhava no corpo das pessoas fisicamente somente, para algumas pessoas, e elas não melhoravam, e elas comiam bem e tudo, eu sabia que elas estavam infelizes. E se você puder mudar a infelicidade, seus corpos mudarão, né? Então, com Access, isso vai apenas muito mais fundo. Então, ele diz que o corpo se comunica com qualquer conscientização que a gente não está ouvindo. De novo, se a gente não está disposto a ouvir os sussurros, eventualmente os sussurros vão aparecer como ruídos altos em nossos corpos, eles vão aparecer como dor, rigidez, até mesmo enfermidade. E Den diz, eu gostaria de te oferecer algumas perspectivas bem práticas sobre interpretar os seus métodos alternativos de comunicação do corpo, como se fosse um novo idioma do corpo. A beleza do que eu estou prestes a compartilhar com você, você pode usar em si mesmo e você pode trazer para sua prática tudo também. Como um lembrete, quando você experiencia qualquer tipo de dor física, sua primeira parada é: a quem pertence isso? E isso é uma daquelas áreas onde, sabe, de novo, se você está começando com esse trabalho, é claro que é meu, sou eu que estou sentindo. É aí que eu tive que me forçar, até mesmo não acreditando nisso necessariamente no começo, eu ainda fiz as perguntas. Eu estava infeliz o suficiente na minha vida, falar, é melhor tentar, eu já tentei tudo. Ok, a quem pertence isso? Sabe, e de repente eu obtinha essas conscientizações e algo mudava. Então, e aí ele disse: se ficar leve não é seu, e você, na verdade, pode deixar aí, você pode mudar um sintoma em alguém num piscar de olhos, uma vez que você bota uma luz de conscientização ali. É realmente maravilhoso, eu já vi várias e várias vezes. Então, o que estamos olhando aqui, mais ferramentas e perguntas que você pode usar quando é pesado, em outras palavras, quando pertence a você ou quando você comprou como seu, por exemplo, desculpa, tá difícil para mim ler hoje. Um ponto geral, se você notou obter um senso de peso ou intensidade quando você pergunta para o seu corpo, quando você pergunta para sua dor. Desculpa, pessoal, eu não sei, tá tão difícil ler, não sei por quê. Peso ou intensidade quando você pergunta quem pertence a essa dor, obrigado, é para acompanhar. Que outras perguntas eu preciso fazer para mudar isso? Então, ei, corpo, que outras perguntas eu preciso fazer aqui para mudar isso? Corpo, o que você requer? Corpo, o que você requer que eu não estou te dando, não estou fornecendo para você, provendo? E não é sobre comer ou beber as coisas certas, talvez às vezes seja, mas a gente está tão ocupado, às vezes, tentando encontrar as coisas certas para fazer o tempo todo, que nos coloca constantemente no julgamento das nossas escolhas diariamente. E julgamento é um veneno em si mesmo. Julgamento é veneno em si mesmo, não é? Então, você também pode perguntar que outras perguntas eu preciso fazer para obter a informação para mudar isso.
Às vezes você vai obter a conscientização imediatamente, outras vezes não, e realmente você tem que ficar presente com essas perguntas diariamente. Sabe, nós vimos quando o Gary Douglas, o fundador de Access Cons, passou pela herpes zoster, né? Quanta conscientização ele obteve como resultado disso, tantos os processos avançados e os processos corporais avançados e os ordinários vieram da experiência de isso aparecer no mundo dele e do anunciado declarador, e de que o futuro estava consciente, porque isso foram alguns anos antes da Covid chegar. Nós tínhamos aclaramentos verbais sobre limpar a insanidade viral desta realidade, não é? Gary obteve isso dos sintomas que apareceram no corpo dele. E esse é o tipo de coisa que nossos corpos podem nos dar. O que se requer para a gente ter isso com mais facilidade, não é? E isso é ouvir os sussurros. Então, Dan continua. Vamos falar de dor no pescoço. À medida que você é um buscador no planeta cheio de pessoas envolvidas em julgamento e operando a partir de anticonsciência, você pode notar quanta dor no pescoço essa realidade literalmente é. E eu digo isso muito para pessoas que têm questões no pescoço. Eu digo, quem ou o que é a dor no seu pescoço? E é assim que eles obtêm a conscientização, de repente, especialmente quando você está trabalhando com pessoas que fizeram muito trabalho corporal, tudo que fizeram, tiveram tanta dificuldade, e eles sabem que está no nível energético, ok? Então, dor física no pescoço realmente pode ser resultado de uma dor metafórica. Nossos corpos literalmente são caixas de som do que está acontecendo aqui com isso e a maneira que percebemos o mundo ao nosso redor. Literalmente é uma caixa de som. É um trocadilho. Digamos que você tem questões nos nervos. Você quer perguntar quem está mexendo com os meus nervos. Eu não sei se isso traduz para os tradutores ou pessoas com irritações de pele. Quem está mexendo com a sua pele? Quem está embaixo da sua pele? Pessoas com coisas de estômago, questões de estômago. O que é difícil para você digerir na sua vida, ou nessa realidade, ou no seu casamento? O que você não pode engolir? Pessoas têm muito refluxo, né? Mesmo, sabe algo que realmente me fascina e eu ouço mais e mais, sabe? Essas frases que temos. Minha mãe dizia, ai, faz o meu sangue ferver, diz Vivi, quando ela estava com raiva de algo. Sabe, sabe o que que ela teve? Pressão alta. Sim, exatamente. Apenas ficando mais consciente do que estamos falando e como isso direciona o corpo. Ah, talvez você queira que seu sangue ferva, não queira que seu sangue ferva. Ah, isso me irrita, isso me enfesa. E são frases australianas, e temos essas frases. Eu sei. Pessoas, estejam conscientes, sim, esteja consciente. Vamos acrescentar outro componente, diz Anthony. E quando você está consciente do que são os outros pontos de vista das outras pessoas, seu corpo capta isso como uma esponja. Então você tem isso. Hum. Então você tem isso. O que é realmente legal sobre Axis é realmente educamos as pessoas sobre quão consciente realmente estamos do mundo ao nosso redor. E nosso corpo é um centro de informação. Literalmente, ele está dando informação sobre o nosso redor. Então, com o livro Sussurro do Corpo e a jornada, realmente todas as ferramentas que aprendemos é nos ajudar a ficar mais consciente do que os nossos corpos estão realmente comunicando para a gente. E aí, então, quando você fica consciente dessas coisas, você vai para o enunciado aclarador e pode perguntar quem ou o que é essa dor no pescoço que eu não estou reconhecendo? E aí acrescenta, você pode destruir, descriar tudo? Certado, o irmão pode pôr todas as nove coisas, garotos, povoados e aléns. E Dan diz, faça isso algumas vezes por causa que eles disseram. Tem oportunidades várias nessa realidade para dor metafórica no pescoço e apresentar e no seu corpo. Pergunta de novo, quem ou o que é essa dor no pescoço que eu não estou reconhecendo? Porque você não reconhece, quando você não conhece suas conscientizações, conscientização é energia. Então, para onde que ela vai? Você tem a conscientização, mas está escolhendo ignorar. Para onde essa energia vai? E aí começa a aparecer no corpo. Isso realmente é o poder da pergunta também, sabe? Você falou um pouquinho, e também a Cat mencionou no Zoom dela ontem, o quanto apenas começa a desprender esses lugares estagnados, onde está ali para abrir. E não é sobre saber, você sabe, a gente sempre acha que tem que fazer uma pergunta para obter uma resposta, mas também é uma maneira totalmente diferente de fazer uma pergunta. Sim?
exatamente. E é lindo. E às vezes a pergunta, quando você, sabe, é como tem ar saindo de uma bexiga que faz "ps", então você tem esse senso de facilidade que vem para o seu mundo e o seu corpo começa a relaxar e sai daquele modo de lutar ou fugir. E eu só queria compartilhar algo, dizer, sim, desculpa, Sara, você disse, não, pode ir, pode ir. Eu só queria compartilhar, eu sei que para quem é novo, que está encontrando isso hoje, bem-vindos, mas quando falamos de pergunta, sabe, é como jogar um bumerangue e estamos soprando a semente de dente de leão, estamos retoricamente ponderando, pedindo, estamos no lugar de verdadeira curiosidade. Não é sobre o cérebro lógico tentando encontrar uma resposta ou consertar um problema, porque é assim que fomos treinados, realmente de bem, bem, bem pequenos. E eu sei que no outro dia tem sido tão lindo. Eu falei: "Uau, adoraria ter um lugar com fogo aqui do lado de fora". Literalmente, no dia seguinte, uma amiga mandou mensagem: "Será que você quer pegar uns projetos no caminho de casa?". Então eu fui até a garagem, na garagem tinha essas coisas para fogo, e aí eu perguntei: "O que será que eles vão fazer com isso?". E eu falei: "Ah, a gente está oferecendo para a comunidade local. Você sabe alguém que vai querer?". E aí que tem o sussurro, sabe, as palavras nem saíram da minha boca, mas estava quase no fundo da minha mente essa comunicação, parece uma pluma, abrindo as portas para algo aparecer e aplicar isso para um corpo, e poder aplicar isso para o seu próprio corpo, cara, que mudança é isso? Sim, exatamente. Muito bem colocado, diz Anthony. Legal. Vocês querem dizer alguma coisa? Ou vamos falar na dor na parte de baixo das costas? Vamos lá. Então, Den diz, se livrar de outra mensagem bem literal do corpo, se você tem dor na parte de baixo das costas, você pode perguntar o que você está escondendo atrás de você. E muitas vezes, geralmente, são suas capacidades, são seus dons, seus talentos, que você, na verdade, não está reconhecendo. E, de novo, isso também é energia. Quando você continua escondendo atrás de você, para onde que isso vai? Então, você começa a criar uma carga pesada no corpo, na espinha. De novo, se for óbvio assim, esse requer um processo um pouquinho mais longo, porque muitos de nós empurramos a nossa leveza, a nossa luz, nosso potencial para a grandeza atrás de nós. E quantos de vocês não estão dispostos a ser tão grandiosos quantos são? Porque alguns disseram que vocês não podiam, ou que era demais, ou que nunca vai funcionar. Então, o que você está mantendo, escondendo atrás de você tão dinamicamente que se você não fizesse, te deixaria consciente de um nível de poder, potência, presença e capacidade que você não tem certeza que pode lidar. E tudo que isso é, você vai destruir, descriar? Certo, errado, bom, mal, pode, pode, todas as 9 coisas, garotos, povados e aléns. E Den diz, isso é um processo realmente maravilhoso para te permitir ter acesso a mais do que faz você tão maravilhoso e único. E, de novo, é um dos presentes das ferramentas de Axis, te levar a reconhecer o presente que você é. E, sabe, às vezes leva um pouquinho de tempo, porque temos todos esses pontos de vista diferentes, todas essas paredes, barreiras erguidas, porque é o que a gente achou que precisava criar para sobreviver nesta realidade. E todas as ferramentas que usamos em Axis meio que lentamente dissolve tudo isso. E a inconsciência e a anticonsciência também é um espaço que, tipo, oh meu Deus! E parte disso, na verdade, é reconhecer o presente que você é, reconhecer a mudança. E aí você realmente começa a adentrar seus poderes, que é muito legal. E está disponível para todo mundo a propósito, só estou dizendo. Mesmo essa parte do reconhecimento de Sara é tão importante, porque eu acho que desse ponto que você está disposto a reconhecer algo, é como se isso abrisse a porta para o universo também te mostrar ainda mais disso. E isso poderia ser reconhecer suas capacidades, seu brilhantismo, quão verdadeiramente único cada um de nós, mas também reconhecer quando tem algo acontecendo no seu corpo, você está disposto a reconhecer que, você sabe, eu já tentei tudo isso, já passei por diferentes estradas e agora eu vou reconhecer o fato de que possivelmente isso é algo muito diferente do que eu achei que fosse e reconhecer. E isso agora pode te mostrar e quase te conduzir num caminho diferente de descoberta. E o que eu amo sobre isso é que muitas vezes, sabe, nós temos conversas como essa quando você começou, como você encontrou Access Consciousness, e muitas pessoas é assim.
o universo, os sussurros do universo em nossos corpos. E você sabe, às vezes não é bem um sussurro, é um grande tapa na cabeça. Mas é quase inevitável que você seja conduzido para esse lugar. Sabe esse lugar onde você talvez nem reconheça o e você está prestes a desistir, você reconhece isso e essa porta se abre. E algo aparece, uma fogueira aparece ou um lugar para fazer fogo. E também esse poder de estar disposto a reconhecer algo e como isso é um convite para que as coisas mudem e cresçam também. Sim, sim, Anthony diz. E geralmente, o que eu amo sobre isso, diz Vivi, a paz e o relaxamento, porque não é. Você não consegue pensar para sair da dor nas costas, você não pode pensar, analisar, fazer lógica para tirar a dor no pescoço. Muito obrigada, Anthony, porque você atingiu provavelmente as duas maiores áreas. Você deve saber que as pessoas, a qualidade de vida dela está totalmente reduzida por causa da dor nas costas ou no pescoço. Esses são dois exemplos do que pode mudar quando você está disposto a ter essa curiosidade. E ei, qual é a pior coisa que pode acontecer se você fizer uma pergunta? Ah, sim, algo pode mudar, sim, totalmente. E desculpa, eu quero dizer, porque junho eu acho que é o mês da saúde mental para os homens. Eu não sei se eles separaram com o sexo, se é para todo mundo. E eu tenho visto várias coisas no Instagram sobre homens revelar as dificuldades na saúde mental. E sabe, para mim, isso também é uma grande parte do que pudemos contribuir e mudar. Sabe, uma das coisas que mais me incomodou e que eu não tinha permissão era quando certos processos, digamos, ferramentas de Access, quando são suprimidos e oprimidos, digamos, pela corrente principal, é colocado em alguma categoria que não é verdadeira, e tem pessoas que literalmente estão morrendo. E essas ferramentas podem salvar a vida das pessoas se elas estiverem dispostas a usá-las. Então, eu só queria dizer, isso não é sobre dor física, é dor mental e sofrimento que as pessoas têm. E, e essas ferramentas podem mudar a vida das pessoas. Como você sabe, Dan conta a história. Logo do começo, ele era suicida. Antes de encontrar Access Conscious, e ele correu as barras uma única vez, e isso deu esperança para ele viver. Não significa que ele nunca teve um dia ruim depois disso. Não, é claro que não significa. Mas ele tem ferramentas disponíveis, todos temos, e temos dias ruins ainda. Mas, sabe, para mim, depois de tentar todas as diferentes modalidades, eu fiz várias coisas diferentes, vários métodos tradicionais também. E eu posso dizer com segurança que eu sei que isso contribui, o que Access contribui, e eu desejo que o mundo inteiro soubesse mais dessas ferramentas. Sim, Sara diz, muito obrigada por ir além com a sua escolha, Anthony. Você ensina classes, você facilita sessões, sabe? Você, com as ferramentas, você está mudando o mundo e você está tocando muitos corpos. Quem mais pode ter acesso a isso? Graças a esse clube do livro maravilhoso e as incríveis ferramentas de Access Conscious e os sussurros do corpo. Então, sim, sim. Mais alguma coisa você gostaria de dizer, doutora Sara? Senhora Sara, desculpa. Bem, eu gostaria de reiterar o que Anthony falou. Essas coisas realmente estarem disponíveis para todo mundo. Não é como se você tivesse que fazer qualquer coisa para incorporar as ferramentas de Access Conscious na sua vida. Você sabe, muitos de nós, eu escolhi mergulhar de cabeça primeiro. A Access é uma das maiores coisas da minha vida. Eu trabalho com isso, eu pratico, faço todo dia, mas o que eu amo sobre isso é que tem ferramentas que você pode incorporar na sua vida e você não tem que parar de fazer as outras coisas que está fazendo. O que eu amo é que Access complementa tudo. Se você for uma pessoa religiosa, ou se você realmente gosta de psicologia, ou budismo, ou espiritualidade, tudo isso ainda pode existir. E o que eu diria, se você for novo, escolha uma ou duas ferramentas e brinca com ela por 2 dias e vê o que muda para você. Vê o que começa a aparecer no seu mundo. E aí, a partir daí, quem sabe? Tudo é possível. Sim, muito bem colocado. E se você trabalha com corpos e você for novo nisso, se você trabalha com corpos, de qualquer tipo, o que você estava dizendo no comecinho, Desvive, sabe, sobre chegar em certo lugar e ter esse desejo de facilitar, facilidade para os corpos das pessoas, ou ter mais facilidade com os seus corpos. Todos nós temos um corpo, não é?
E se essas ferramentas pudessem, na verdade, pegar a maneira que você é, o trabalho, funciona com corpos, para um universo inteiramente novo e todos nós somos testemunhas disso. Sim, realmente é o que desejamos ver mais no mundo também, de Sara. Maravilhoso, muito obrigada, Anthony. Obrigada por estar aqui. Eu convidaria vocês também para pesquisar o Anthony. Ele é um facilitador de 3G de corpos e ele também facilita essa coisa maravilhosa chamada abertura da sinfonia. Essas classes estão sendo entregues ao vivo e online. Você tem uma em breve em Montreal, no Canadá, que você pode entrar no avião e ir para lá se você não mora lá, ou você pode participar online. E Anthony entrega essa energia da sinfonia de uma maneira que eu pessoalmente já fiz tanto. Então, querendo aprender mais das energias e o idioma do universo. Então, sim, eu convidaria vocês a conferir o Anthony online, ver se você pode ir para uma classe dele em breve. Muito obrigado por participar aqui conosco. Obrigado por me receber, Antônio diz tchau. Tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado, tradutores. Veremos vocês em breve com outras chamadas. Tchau, 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 pessoal.